Amém, amém, irmãos. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nosso Senhor Jesus, irmãos. Novamente, irmãos. Novamente, nós estamos numa fase crítica aí, né, da pandemia. Estamos incapacitados de nos reunir presencialmente, né? Mas o Evangelho precisa avançar, o Evangelho avança, né? O Evangelho que é o gatilho de todas as profecias, né? Será pregado esse Evangelho do Reino, né? A todas as criaturas, a todas as nações, então virá o fim, né? O nosso Senhor, o retorno do nosso Senhor, que é o princípio e o fim, né? O alfa e o ômega. Então, o Evangelho avança e da mesma maneira que o nosso amado apóstolo Paulo, né, se utilizou das estradas romanas, dos navios, da tecnologia, né, dos meios de transporte disponíveis na época para levar o Evangelho a todas as pessoas, o Senhor hoje usa todas as ferramentas disponíveis, né? São as pessoas, né? A comportagem dinâmica que a gente está vendo aí, muitos milagres, são as reuniões, usa-nos nós que fomos regenerados no Espírito, né? Que damos testemunho dessa vida maravilhosa, onde quer que a gente esteja, os livros, a internet com as mensagens de vários irmãos e irmãs, enfim, tudo, irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e tudo coopera para o avanço do Evangelho, irmãos. Não vamos ficar apavorados, não vamos ficar desesperados, né? Porque o nosso Senhor Jesus falou, tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo, ele venceu o mundo, né? Então, nós podemos nos apegar, né? O nosso Senhor venceu, como ele está em nós, crescendo em nós também venceremos. Senhor Jesus. Então, nós vamos dar continuidade, né, irmãos, às mensagens, né, do tema desse semestre, né, do semestre passado, perdão, né, que foi Deus nos chama para o seu reino e glória, né? Nós já estamos no livro 5, no 5º mês, o alimento diário, né, do livro Tão Grande Salvação, esse livro aqui, Tão Grande Salvação. Senhor Jesus, nós estamos na semana 4 desse livro, né, irmãos? Já é a 3ª semana no mesmo tema, né? Senhor Jesus, o tema é: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Senhor Jesus. E esse tema central, né, que já vem aí 3 semanas seguidas, né, está baseado nas leituras de 1 Tessalonicenses 1:10, depois 5:9, depois 2 Tessalonicenses 2, de 13 a 15, e Hebreus 2:3, que nós vamos ler aqui, né, irmãos? Senhor Jesus. Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 1:10. Senhor Jesus. Amém. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Depois, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Depois, 2 Tessalonicenses 2, de 13 até 15. Senhor Jesus. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Senhor Jesus. E finalmente, Hebreus 2:3. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Senhor Jesus. Então, irmãos, esses versículos, né, nos mostram que é uma salvação grande demais. Ela fala sobre a ira vindoura, né, sobre um juízo. Deus tem um juízo, né? Todas as coisas vão ser julgadas.
Então, só o fato de nós escaparmos, irmãos, do lago de fogo, que é o destino de tudo aquilo que é contra Deus, já é uma salvação. Nós deveríamos, irmãos, nós deveríamos sair gritando pela rua: ó Senhor Jesus, ó obrigado Senhor Jesus. Nós temos que exaltar o nome do nosso Senhor Jesus, exaltar o nome do nosso Deus Pai, expressar isso a todo momento. É uma salvação grandiosa demais, irmãos. O inimigo tenta, através do mistério da iniquidade, que nós já tivemos a oportunidade de estudar em semanas anteriores, né? Tenta abafar essa tão grande salvação. Ele tenta colocar no nosso interior que nós não precisamos disso, né? Que vamos viver tranquilamente, não tem nada, continua do jeito que você está mesmo. Não quer que esse evangelho avance, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, essa salvação, só o fato de nós sermos livrados da ira vindoura, irmãos, ó Senhor Jesus, sermos libertos, né, do lago de fogo, deixarmos de ser combustível para o lago de fogo, já é uma salvação maravilhosa. Mas Deus tem muito mais ainda, irmãos. Ó Senhor, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, amém. Então, irmãos, nós vamos ler um pouquinho, né, sobre a tragédia que aconteceu lá no comecinho, lá no Jardim do Éden. É uma tragédia mesmo, tá, irmãos? Ó Senhor Jesus. Então vamos lá para Gênesis 2, 16 até 17. Ó Senhor Jesus. Perdão. Gênesis 2. Ó Senhor Jesus. Espera aí, irmãos. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Será que eu marquei errado? Ó Senhor Jesus. É isso mesmo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Gênesis 2, 16 e 17. Vamos lá? Senhor Jesus. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Senhor Jesus. E vamos lá agora para Gênesis 3, de 7 até 15. Vamos ler Senhor Jesus. Aí tem a continuidade. Deus deu essa ordem para o homem, né? E aí tem todo aquele engano da serpente, né? Que a mulher, ao invés de confiar na palavra de Deus, deu ouvidos ao falar do inimigo, né? Foi totalmente bombardeada, né, com as ideologias malignas e foi levada a questionar a palavra de Deus, a ter dúvidas com relação à palavra de Deus, irmãos. E aí isso foi uma tragédia, porque agora a gente vai ver a consequência disso, né? Então a gente vai lá para Gênesis 3. Então aí a mulher não deu crédito à palavra de Deus, deu crédito à palavra do inimigo, à palavra da serpente, e comeu do fruto e deu a seu marido, né? E aí no capítulo 7 de Gênesis 3 nos fala: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Senhor Jesus. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, irmãos, nesse pequeno trecho aqui de Gênesis, né, o Senhor
esse trecho mostra a tragédia que aconteceu, né? O que aconteceu? O homem, por dar ouvidos, né, a palavras, ideologias, ao bombardeio do inimigo da mente, né? A mente, a emoção, a consciência do homem foi atacada, ele deu ouvido, duvidou da palavra de Deus e pecou. Então o pecado já aconteceu quando o homem deu crédito à palavra do inimigo e duvidou da palavra de Deus. Comer o fruto foi uma consequência trágica, era só uma consequência inevitável. Então o pecado já tinha entrado, o homem já tinha sido contaminado. Então é uma tragédia, por quê? Porque o homem se desconectou de Deus. Satanás se injetou para dentro do homem através desse falar com astúcia, né, de pôr em dúvida a palavra de Deus e levar o homem à desobediência. Ele se injetou no homem, ele alterou a genética do homem. O homem era para comer da árvore da vida, né, e ser preenchido com o Espírito de Deus, que o motivo de sermos feitos foi esse, assim como a luva, né, que é para conter a mão, nós fomos feitos para conter Deus, né, Deus tem que estar habitando no nosso interior. Então, Satanás, ele tomou uma iniciativa, enganou o homem e ele se injetou para dentro do homem, né? Através dessa astúcia, através de ganhar a vontade do homem, né? Ele atacou a mente, a emoção do homem e ganhou a vontade. A vontade foi a execução foi uma consequência disso. Então Satanás se injetou como um vírus. Nós estamos vivendo uma pandemia hoje, né? O que é essa pandemia? Um vírus que entra, que contamina, que leva a pessoa até a morte. Acontece, uns passam muito mal, são vários sintomas, a gente não sabe, né, quais são, a medicina ainda não conseguiu definir quais são os sintomas exatos, o que acontece com um, qual que é o melhor remédio para um, para outro, tá todo mundo desesperado. Então um vírus, olha só, ele causa uma catástrofe, ele leva à morte. A pandemia é isso genericamente. Então quando Satanás se injetou no homem, toda a humanidade foi condenada, toda a criação foi condenada. Isso foi uma tragédia. O homem foi desconectado de Deus. Ó Senhor Jesus, irmãos. E não adianta, né? A gente vai ver ao longo aqui dos versículos que não adianta a gente tentar em nós mesmos vencer isso, né? A gente consegue tratar sintoma, mas a gente não consegue destruir a doença. Isso está arraigado, né? Está na nossa genética, está na nossa carne, né? Ó Senhor Jesus. E Deus ali, irmãos, desde o começo, ele já entrou com uma providência, né? Aconteceu essa tragédia, mas Deus já pregou o Evangelho. Ó Senhor Jesus, Deus pregou o Evangelho em Gênesis, irmão. O Evangelho já foi pregado. Se você não tinha prestado atenção nisso ainda, ó Senhor Jesus, olha aqui, ó, em Gênesis 3,15. Ó Senhor Jesus, olha aqui, ó, aqui é nosso Senhor, né? O Senhor Deus falando para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o Evangelho, irmãos. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que pisou a cabeça da serpente. Ó, então, irmãos, é uma tragédia, mas Deus já deu uma esperança para o homem ali no Jardim do Éden, né? Então vamos avançar. Vamos lá para Isaías 64:6. Isaías 64:6. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. 66, 65, amém. Olha aqui, ó. Então, como eu estava dizendo, nós não temos como nos livrarmos, né, dessa infecção, desse vírus. Ele foi injetado no nosso DNA, na nossa genética, e só uma vacina que pode, e expandiu para a humanidade inteira. Então só uma vacina pode conter isso, né? E Cristo é essa vacina, Cristo é esse antídoto, né, contra essa doença, esse vírus que mata, né? Só uma vacina de vida pode vencer isso, né? Ó Senhor Jesus. E aqui, ó, que fala que as nossas ações para tentar conter isso em nós mesmos não são nada. Olha o que a Bíblia fala sobre isso, ó. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então esse é um vírus mortal, nós não temos como nos livrarmos dele sozinho, irmãos. O máximo que a gente consegue com as nossas justiças é tratar sintoma, mas para Deus isso não vale. Está mostrando aqui, ó,
trapo de imundícia. Ó Senhor Jesus, só Cristo que é o antídoto, irmãos, contra esse vírus. Ó Senhor Jesus. Vamos lá agora, irmãos, para Gálatas 4:4. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui, ó Senhor Jesus, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ó Senhor Jesus, olha aí, irmãos, Cristo é o antídoto. Ó Senhor Jesus. E vamos lá para Apocalipse 12, de 1 a 4. Então, Gálatas 4:4 está falando que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, nós vimos lá atrás, né, que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, né? Então, e aqui está falando que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Então, é o cumprimento daquela profecia lá atrás em Gênesis. Olha que maravilha. Vamos para Apocalipse 12, de 1 a 4. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nasceste. Então, lá em Gênesis 3,15, Deus pregou o evangelho, né, para a serpente, para o homem, falando que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, que ele colocou inimizade, ó Senhor Jesus, entre o descendente da serpente e a descendência da mulher, entre a mulher e a serpente. Então, ali em Gênesis, a gente tem, vamos dizer assim, então foi estabelecida uma guerra, nos colocou inimizade, que nós estamos no meio de uma guerra. Desde Gênesis, o homem se envolveu numa guerra por conta da desobediência, né? Então, ali, entre a mulher e a serpente, a partir daquele momento, passou a haver inimizade. Então, foi declarada guerra. Ó Senhor Jesus. Então, vamos lá, esses pares de inimigos, esses pares de guerra. Então, ali, a mulher, né, que é Eva, e a serpente. Aí no Antigo Testamento, a gente tem individualmente, né, a mulher e a serpente, e com relação à descendência, né, a gente tem coletivamente, vamos assim dizer, a gente tem o povo de Deus todo no Antigo Testamento, né, e a descendência da serpente, né? Porque a partir do momento, irmãos, é uma coisa muito séria que eu vou falar agora, mas a Bíblia está aqui, se você ver aqui no Alimento Diário, os versículos estão mostrando, comprovando tudo isso, tá? Então, por que é uma tragédia, né? Porque o homem foi feito criatura de Deus ali no Éden, mas para se tornar um filho de Deus, um nascido de Deus, ele precisava ter comido da árvore da vida. Como entrou no homem a essência de Satanás, o homem virou filho do inimigo de Deus. O homem, todo descendente de Adão e Eva, irmãos, que nasce, a terra foi amaldiçoada, né? Já nasce filho do inimigo de Deus, filho de Satanás, irmãos. É uma coisa muito séria. Então, enquanto a gente não nasce da água e do Espírito, a gente não é filho de Deus. E graças a Deus, irmãos, que Deus mostrou para nós, né? Hoje, para nós, na era da graça, na era da igreja, está muito claro que Cristo é esse antídoto. Então, o Senhor, quando a gente crê no Senhor Jesus, nós deixamos de ser filho do inimigo de Deus, filhos de Satanás, e passamos a ser filhos de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mortos porque nós estamos condenados. Satanás já está condenado, né? Já está tudo predito o que vai acontecer. Se nós não buscarmos a salvação, o antídoto em Cristo, irmãos, nós vamos ser condenados com Ele. Então, nós, antes de crermos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nosso espírito estava apagado. Para Deus, estava como se fosse morto. Então, é uma coisa muito séria. Ó Senhor Jesus. Então, a descendência da mulher, né, e a descendência da serpente. Então, o povo de Deus era a descendência da mulher, né? O povo de Deus que cria, que obedecia a Deus, e todos os que não criam, não obedeciam a Deus, irmãos, é a descendência de Satanás, junto com os anjos caídos, aqueles os seguidores, né? Toda a hoste de Satanás, e as pessoas, os homens que não obedeciam a Deus, todos eles, irmãos, são descendência da serpente. E aí,
A gente tem ainda, né, individualmente a mulher Maria, né, que gerou a Cristo. Então Deus fez um trabalho que durou de 4.000 anos, desde quando ele fez essa promessa ali em Gênesis 3,15, até a vinda de Cristo, irmãos, dá aproximadamente 4.000 anos. Então Deus usou todo esse arranjo divino, né? Ele usou tudo o que a gente vê na Bíblia, na história do Antigo Testamento, até ele conseguir gerar essa vacina, irmãos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente vê essa guerra, sempre foi travada, começou ali no Éden, né? Quando o homem foi expulso do Éden, né? E dura até hoje, irmãos. Então a mulher, Eva e a serpente, né? O povo de Deus no Antigo Testamento e a descendência da serpente, né? E aí depois a gente tem o descendente da mulher, que é Cristo, né? Ó Senhor Jesus, Cristo e o inimigo de Deus, né? Na semana passada, né, nós tivemos a explicação maravilhosa, né? De que quando Satanás, quando Cristo foi para a cruz, é como se ele tivesse picado o calcanhar do Senhor Jesus, né? Ele injetou esse veneno no Senhor, só que o nosso Senhor tem a vida divina, né? Então isso gerou um antídoto da morte para contra a morte, é o que é a vida. Então a ressurreição de Jesus foi o antídoto. Ó Senhor! E esse antídoto, irmãos, foi soprado para dentro do homem, lá no Novo Testamento, logo ali, quando o Senhor apareceu para eles trancados dentro daquela sala, né, com medo dos judeus que estavam perseguindo os cristãos, o Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo. Então a primeira dose da vacina foi aplicada. Ó Senhor, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ó Senhor Jesus! Então, aí coletivamente, então a gente tem no Antigo Testamento o povo de Deus e a descendência da serpente, e no Novo Testamento, irmãos, o povo de Deus passa a ser a igreja. Nós estamos na era da graça, na era da igreja, então a gente tem a guerra, a inimizade entre a igreja e a descendência da serpente. E aí, individualmente, a gente tem lá na frente, né, o dragão que está em frente da mulher, que é a igreja, que geme, né, para dar a luz a um filho varão, né? Então esse filho varão e o dragão, novamente inimizade, irmãos. Então a gente tem que ter sempre em mente, né, essa questão desses pares, né, de inimigos, esse par de guerra, né? Eva e a serpente, Cristo, né, e o inimigo, a igreja, né, e a descendência do inimigo, né? E o filho varão, Cristo com o filho varão, Cristo é a cabeça da igreja, né? Então o filho varão é como se fosse a expressão de Cristo, né? Então o filho varão e o dragão. Ó Senhor Jesus! Vamos lá, irmãos, para Senhor Jesus, Gálatas 3,16. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Aqui, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não dize aos descendentes, como se falando de muitos, como porém de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, a promessa foi que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, né? E é Cristo, esse que é o descendente da mulher, né? Ó Senhor Jesus! Embora o Senhor tenha levantado José da descendência de Davi para ser o pai de Jesus, mas a virgem que concebeu, né? Maria foi fecundada, irmãos, pela semente de Deus, pelo Espírito Santo, né? Então, o descendente da mulher, foi cumprida plenamente essa profecia. A Bíblia, irmãos, é maravilhosa, a palavra de Deus é maravilhosa, Ele deixou para nós na Bíblia, irmão. Leia a Bíblia, irmão. Senhor Jesus! Vão surgir muitas dúvidas. Procure, irmãos. Senhor Jesus, procure. Na internet hoje, irmãos, a gente tem muitas mensagens, Instituto Vida para Todos, que é a editora Árvore da Vida, que produz esse livro maravilhoso para nós, o Alimento Diário. Irmãos, aí você pode procurar a igreja na sua cidade para você se reunir. Você que está vendo essa mensagem e não conhece a vida da igreja ainda, irmãos. É maravilhoso demais, irmãos, a gente fazer parte de todo esse plano de Deus, porque não é conhecer o plano de Deus, é participar desse plano, irmãos. É pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele passa a contar conosco para participarmos dessa tão grande salvação. Senhor Jesus! Queria ver com os irmãos aqui,
O tempo o tempo está muito rápido, irmãos. Essa questão do veneno da serpente injetado no homem, né? E a salvação de Deus, a vacina de Deus em Cristo, em final de Romanos 7, comecinho de Romanos 8, fica muito claro para nós isso. Eu tive uma comunhão maravilhosa, rápida, né? Com um amado irmão hoje, e a gente conversando, né? Sobre as nossas justiças, por exemplo, eu vou ficar um tempo sem fazer tal coisa para tentar me redimir com Deus ou para conseguir alguma coisa com Deus. Então, olha só, ali em Romanos fala para a gente, né, que a lei é boa, a lei expressa a santidade de Cristo, né? Só que a lei é espiritual, nós estamos na carne, nós na carne não temos como conseguir isso, né? Cristo em nós, quando nós somos regenerados, o Espírito de Cristo em nós é que nos leva, que nos guia, que nos conduz dia a dia, irmãos, de fé em fé, de glória em glória, a cumprirmos a lei. É Cristo que cumpre a lei em nós, né? Nós em nós mesmos não conseguimos. Então, quando a gente se propõe, por exemplo, a fazer alguma coisa, não, vou fazer um pacto com Deus, eu vou ficar tantos dias sem fazer isso, sem fazer aquilo, e olha só o que acontece. Você vai ficar contando os dias para acabar aquele período que você mesmo, né, se propôs a cumprir para Deus, e depois a sua situação vai ficar pior ainda, porque aí você vai se esbaldar depois naquilo. Eu vou ficar sem comer, vamos lá, eu vou ficar sem comer carne aí durante um tempo, né? Acabou aquele período que você, teoricamente, se comprometeu, prometeu para Deus, você vai se acabar na carne, então sua situação vai ser pior. Você vai idolatrar a carne, vamos assim dizer, preciso comer carne, não aguento mais. Então, irmãos, a nossa justiça, está escrito lá em Isaías, é como trapo de imundícia. Só Cristo em nós, irmãos, é que pode fazer a vontade de Deus. A gente só tem que invocar, aceitar, né, pela fé, aceitar essa tão grande salvação e deixar Cristo agir em nós. Senhor Jesus, vamos lá, Romanos 7,15 até 8,2, Senhor Jesus. Porque, o apóstolo Paulo, irmãos, falando isso, hein? O apóstolo Paulo falando isso. Uma das pessoas mais usadas, irmãos, pelo Senhor para esse evangelho chegar até nós hoje, que nós que não somos judeus, né? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, mas não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, irmãos, aquela tragédia que aconteceu, nós fomos desconectados, envenenados. O resultado que o apóstolo Paulo está falando para nós aqui é isso que ele viu nos membros, no corpo dele, né? E ele falou: desventurado homem, quem me livrará disso? E ele, né, ele recebeu a revelação de Deus que Cristo Jesus, através da lei do Espírito da vida, né, o Espírito de Cristo, esse Espírito todo inclusivo, né, esse Espírito que passou por toda essa experiência, né, quando o Senhor entregou o sacrifício dele na eternidade, esse outro Consolador que é Ele mesmo, que veio para nós quando nós cremos, quando o Evangelho foi pregado a nós recebemos e acolhemos esse Evangelho. Esse Espírito da vida, irmãos, ele gera uma lei que vai contra essa lei do pecado e da morte, que é a lei do Espírito da vida. Esse é o remédio, irmãos. Esse é o antídoto. Senhor Jesus. E, irmãos, tem vários outros. Senhor Jesus.
Então, irmãos, o que acontece, né? Como que nós podemos participar disso? A gente, recebendo essa tão grande salvação, a gente não pode negligenciar. A gente tem que viver isso diariamente. Nós temos que fazer o que o Senhor nos mandou, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, né? Ah, mas eu não sei pregar o evangelho, eu não sei falar. Irmão, viva buscando a palavra de Deus, viva buscando, reúna-se, foge o trocinho das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Procura viver a realidade da vida da igreja, sai da aparência, né, do reino dos céus, vem para a realidade do reino dos céus, irmãos, que está na vida da igreja, que está no desfrute da palavra de Deus, né, que está no desfrute quando a gente invoca o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós somos libertos de tudo isso, irmãos. Nós saímos do lado do inimigo da guerra e passamos para o lado de Deus, irmãos. Nós deixamos de ser filhos de Satanás e passamos a ser filho de Deus quando nós cremos, quando nós recebemos, quando o evangelho é pregado a nós. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, né? Então esse poder do evangelho passa a atuar em nós, e como o Senhor falou, né, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí nós nos arrependemos e nos convertemos ao Senhor. Então esse é o remédio, irmãos. E aí a gente vai ser apto, né, a ser útil nas mãos de Deus. E aí a gente começa a ter um viver que expressa isso, né? À medida que a vida do Senhor vai crescendo em nós, irmãos, ó Senhor Jesus, o Senhor vai abrindo o caminho, o Senhor vai mostrando quem são as pessoas que Ele quer que nós levemos esse evangelho, né? Hoje, pelas redes sociais, pela internet, a gente pode fazer isso, que é o que está acontecendo aqui agora. E eu queria, para fechar, irmãos, ó Senhor Jesus, essa tão grande salvação, eu queria ler com os irmãos o tema do domingo inteiro, tá? Então o versículo, para nós lermos com oração, versículo-chave, né? É Romanos 5,10, olha que versículo maravilhoso. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Curados até nos tornar o exército vencedor do Senhor. É um resumo, irmãos, de tudo que foi visto na semana. Recomendo grandemente, leiam todos os dias. Se você não leu ainda, não desfrutou, desfrute, irmãos. É maravilhoso. É por isso que se chama alimento diário. É um alimento para esse espírito que entrou em nós quando nós cremos, né? Somos crianças ainda, bebês em Cristo, né? Então nós precisamos de alimento, o divino leite espiritual e depois o alimento sólido para esse Cristo crescer em nós, né? Então, irmãos, o alimento diário, principalmente com a Bíblia, né? Porque você começa a ler a Bíblia agora, a gente às vezes não está tendo reunião, então você pode ficar com muitas dúvidas. Você lê, desfruta do alimento diário, volta para a palavra, o Senhor te deu algumas revelações aqui no livro, você volta para a palavra, Ele vai te dando mais revelações ali, cada vez mais você vai entendendo o plano de Deus e você vai se solidificando na fé. Ó Senhor Jesus! Vejamos agora o juízo de Deus proferido contra a serpente, contra o diabo Satanás. Este te ferirá a cabeça. Gênesis 3,15, parte B. Jesus cumpriu o juízo de Deus contra Satanás conforme lemos. Abre aspas. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Está em João 12,31. A sentença foi proferida por Deus em Gênesis, capítulo 3, e na cruz, Jesus deu início à execução da sentença. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ó Senhor, João 16,11. No tempo de Jesus, perdão. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor, isso, João 16,11. No tempo de Jesus, teve início a execução da sentença de Deus contra o inimigo. O terceiro capítulo de Gênesis é uma porção crucial das Escrituras para entendermos o propósito eterno de Deus. Nesse capítulo, temos a primeira semente da vacina para curar o homem do veneno da antiga serpente. O plano divino preparado por Deus para salvar a humanidade é apresentado em toda a Bíblia. Mas a semente da redenção do homem está em Gênesis. Logo após a queda, Deus proveu vestimentas de peles e vestiu Adão e Eva. Nas gerações seguintes, quando Enos nasceu, os homens passaram a invocar o nome do Senhor e começaram a desfrutar do antídoto, o nome do Senhor. Gênesis 4:26. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Contudo, em Gênesis capítulo 6, ó Senhor, há um retrocesso.
porque algo muito grave ocorreu, causando a mutação genética do homem. Por isso, Deus mandou o dilúvio para pôr fim à raça humana. Em Gênesis 11, os homens se juntaram em rebelião para edificar um projeto contra Deus, a Torre de Babel. O Senhor interveio, confundindo-lhes a língua e dispersando-os sobre a superfície da terra. Assim, Deus teve de abandonar a raça criada e começar uma nova raça, a raça de Abraão. Em Abraão, vemos a semeadura dos itens que compõem a vacina divina que desfrutamos hoje. A vacina de Deus é toda inclusiva, pois é composta pelo Espírito todo inclusivo e pela palavra. Uma única dose dessa vacina toda inclusiva possui os seguintes elementos: a encarnação de Cristo, seu viver humano perfeito, sem pecados, seus sofrimentos, sua morte na cruz, seu sepultamento, sua ressurreição e sua ascensão. Todos esses elementos estão nessa vacina maravilhosa. O antídoto divino foi profetizado no livro de Êxodo por meio dos elementos que compõem o óleo da unção: mirra fluida, cinnamon odoroso, cálamo aromático e cássia, adicionados ao azeite de oliveira. Tudo isso está em Êxodo 30, 23 a 25. Esses elementos representam a humanidade de Cristo, desde sua encarnação até sua ressurreição e ascensão. Oh, que grande salvação! Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Oh, Senhor Jesus! Então, irmãos, é isso. Nós precisamos valorizar, irmão, essa tão grande salvação. Não vamos negligenciar isso, né? A gente já teve a oportunidade de ter comunhão nas mensagens anteriores, né? Que o inimigo, a partir do momento que você creu, ele não tem mais como te levar com ele para o lago de fogo. Mas ele pode te deixar morno, te deixar inútil nas mãos de Deus, né? Então, você não vai colocar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. Você vai buscar outras coisas, né? Então, ele vai atacar sua mente, a sua consciência com milhares de coisas, irmãos. Cada um é de um jeito. Então, irmãos, nós não podemos negligenciar essa grande salvação, tão grande salvação, né? Vamos, irmãos, vamos buscar a palavra de Deus. Hoje o Senhor, através da palavra profética, né? Isso que nós lemos aqui em Gênesis, aqui em Romanos, palavra fundamental, mas a palavra profética, irmãos, é tudo isso trazido para o momento atual, né? Até a questão do antídoto de vacina, o Senhor usou os irmãos, né? Para falar, ó, então o que aconteceu foi uma tragédia, na verdade foi um vírus que entrou no homem. E o Senhor é um antídoto contra esse vírus. Então você vê, a palavra de Deus, ela se torna nova de acordo com a necessidade, de acordo com a época, né? O Senhor dá a palavra aos servos dele como uma palavra de sustento, uma palavra de consolo, de conforto, de encorajamento para cada situação, para aquela situação atual. Essa é a palavra para. Então nós precisamos estar constituídos da palavra fundamental, que é todo o conteúdo da Bíblia. E o Senhor, a cada dia, irmãos, a cada momento, ele vai usando essa palavra, né, que está nesse depósito, para trazer irmão, conforto, consolo, alimento, tudo que a gente precisa para aquele momento. E essa é a palavra profética que nos dá direção, que não nos deixa sem rumo. Oh, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Jesus é o nosso Senhor. Amém.